Anatomia de um desastre. Como 160 anos de saúde nutricional acabaram com a saúde dos cães. Hoje nós vamos passar por 6 datas que foram canônicas, que foram muito importantes para nos fazer hoje acreditar, inclusive nós que somos veterinários, a recomendar resíduos industriais processados como sendo a melhor forma de alimentar um cão. Como que eles nos convenceram de que cachorro deve comer ração. Essa aqui deveria ser a primeira aula de todo o curso, de toda a pós-graduação sobre nutrição de animais, nutrição canina em específico, de cães e gatos. Mas infelizmente essa é a aula que você nunca verá na grade curricular das grandes universidades, inclusive nós vamos falar sobre isso. Isso é um dos tópicos que nós vamos tratar aqui, essa influência da indústria dentro dos centros de formação. E eu decidi fazer essa aula porque sempre que eu vou estudar um assunto novo, isso aqui não é um assunto novo para mim, né? Eu trabalho com alimentação natural desde 2018, estudo nutrição pelo menos desde 2010, mas sempre que eu me interesso por algum assunto, a primeira coisa que eu faço é justamente fazer esse levantamento histórico, estudar a história daquele tema. O que aconteceram, quem são os principais pensadores, o que cada um falou sobre alguma coisa, quais são as principais ideias, como que essas ideias evoluíram ao longo dos anos. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos começar lá em 1860 com um senhor que se chama James Spratt. É aqui que começa a ração como uma atividade econômica, como uma atividade comercial. Esse senhor, ele era um americano, e lá na Inglaterra, ele observou que havia duas coisas que eram muito interessantes. Dois resíduos da indústria, que era o resto do trigo dos moinhos, mais o resto do sangue dos abatedouros. E aí ele teve a brilhante ideia de unir essas duas coisas em um biscoito para cães, que era o biscoito de fibrina que ele chamou na época. E aqui surge pela primeira vez a ideia de que cães eles poderiam ser alimentados com cereais baratos. Esse aqui é a forma embrionária da indústria de ração como nós conhecemos. A indústria, né, a fábrica, a marca criada pelos Spratt, pelo Sr. Spratt, ela depois foi vendida para Purina, inclusive, ela perdurou por muitos anos, foi uma marca de ração muito forte ali no começo de toda essa história, até os anos 20, os anos 30 por ali. E curiosamente, desde o começo, nós já víamos já esse trabalho da indústria junto com os profissionais, com os veterinários da época, né, que eles falavam que esses biscoitinhos, né, davam mais energia, davam mais saudável, que o seu cachorro não deveria comer carne crua, que a carne crua deixaria o cão agressivo, que o certo era alimentar com esses biscoitos e tudo mais. E ele trouxe, né, essa ideia com ele para os Estados Unidos. Com o avançar o andar da carruagem, né, ainda nessa primeira era da indústria da ração, por volta dos anos 20, surgiu, né, a comida enlatada, que em uma perspectiva de saúde, olha só, era melhor do que a ração seca. Porque essa comida enlatada, ela era a base, né, de carne de cavalo, que era muito barata lá nos Estados Unidos, e eles não tinham muito destino, né, o que fazer com essa carne de cavalo. Então eles começaram a destinar isso para os animais. Então essa primeira fase aqui da indústria da ração, tanto o surgimento do biscoito de fibrina até o alimento enlatado, o que nós vemos é um esforço, uma fase onde eles conseguiram transformar lixo em lucro. Eram subprodutos da indústria, eram resíduos industriais que eram descartados, e às vezes que eram descartados, eles não geravam nenhum lucro para a indústria. E eles conseguiram transformar isso em algo rentável. Com o mínimo de processamento, isso poderia ser oferecido aos cães. Caminhando um pouco mais na história, nós chegamos até 1940, aonde tem ali, né, a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, há um problema para a indústria dos enlatados de maneira geral, porque a guerra ela demanda muito aço, muito estanho, muitos metais. E esses metais eles iam para a produção de munição, de armamento, de tanque de guerra. Eram recursos preciosos para os insumos de guerra. E de repente a indústria fica sem latas. O que era um grande desafio se transformou numa grande oportunidade, né? Os grandes empreendedores, os grandes empresários, eles são muito bons nisso. Eles surgiram então com a alternativa do alimento seco, o que acabou sendo uma grande estratégia de negócio, porque o alimento seco ele era mais rentável para a indústria. Primeiro, porque ele era mais barato para a logística, uma vez que você retira a água daquele alimento, né, em vez de você transportar ali 1 quilo de um alimento, 1 quilo de ração enlatada, você estava transportando ali 90% de água, 80% de água.
1 quilo de ração seca, você não está transportando aquela água. Você pode cobrar mais caro por quilo, isso faz com que o transporte fique mais barato. E o segundo ponto é o próprio shelf life, né? Que é o tempo de permanência de prateleira, ou a validade desse alimento. Ele estraga com menos facilidade. Se nas rações enlatadas você tinha um tempo de prateleira muito pequeno, agora não, né? Aquele alimento fica ali por muito mais tempo, o que também, mais uma vez, aumenta, né, a margem de lucro, uma vez que você pode entregar um volume maior, produzir um volume maior, você tem menos percas por conta da validade desse alimento. O que acabou sendo um problema para a saúde dos cães. Primeiro, porque esses animais eles passam a viver no estado de desidratação crônica. Nós estamos falando de um animal que antes consumia uma comida com 80, 70, 80, 90% de água, e agora ele está com alimento de 9, 10% de água. Então isso se torna um problema para esses animais. Problema esse que eles arrastam até hoje, né? E segundo, nós começamos a ter aqui o uso muito grande de conservantes, muitos desses conservantes sintéticos, sabiamente com potencial cancerígeno, com efeito deletério para a saúde, além, é claro, da própria perda nutricional que existe do processo. O alimento ele fica mais tempo na prateleira, ele estraga com menos facilidade, mas quanto mais tempo ele fica ali exposto ao ambiente, ou até mesmo dentro do saco, maior essa degradação dos nutrientes que vai acontecendo, principalmente pela presença de luz e oxigênio, que muitos desses nutrientes eles são sensíveis a isso, esses dois elementos. Caminhando mais algum tempo, nós chegamos em 1956, que foi de fato agora um grande marco para a indústria da ração, e a indústria começa a se conformar da forma que nós vemos hoje, né? O produto ração da forma que nós vemos hoje, porque foi inventado pela Purina o processo de extrusão. Ou melhor, a Purina ela usa, né, o processo de extrusão para a produção de ração. O processo de extrusão já existia, né, para a produção ali dos cereais matinais, mas ela consegue fazer isso para a produção ou de alimentos para os cães. Para quem não conhece o processo de extrusão, é o processo que forma o que nós chamamos de kibble, que é aquele croquetezinho da ração. É um processo onde há altas temperaturas e também alta pressão, tudo o que nós precisamos para destruir os nutrientes mais sensíveis. Esse processo também permitiu que fosse possível adicionar vitaminas sintéticas e gorduras na superfície da ração, que é como é feito hoje, né? Esse processo de extrusão é tão agressivo que ele praticamente destrói todas as vitaminas, alguns minerais e outros compostos, né, que estão presentes ali no alimento, sendo necessário que no final do processo seja pulverizado, né, o suplemento para poder tornar esse alimento seguro para o consumo dos cães. Com esse emprego da extrusão, surge a primeira ração como nós conhecemos hoje, que é a ração Dog Chow. Então veja que a ração como nós conhecemos hoje é um evento muito recente, né, 1956. Aqui eu não ia falar sobre isso, mas eu sou quase que obrigado a dizer, né, essas pessoas que dizem que cães já se acostumaram, evoluíram, né, para comer ração, é um evento muito, muito recente na vida dos cães. Esse processo de extrusão permitiu que resolvesse um problema do setor agrícola, porque agora você poderia utilizar subprodutos da agricultura para a produção de ração, porque esse processo de extrusão ele demanda uma grande quantidade de carboidrato na composição, que é o carboidrato que vai ser o que cimenta, o que dá a liga ali para aquele kibblezinho. Muitos produtos da agricultura ou subprodutos da indústria agrícola que eles não tinham destino para dar, o que eles faziam era destinar isso agora para a indústria de ração. O que era muito bom numa perspectiva econômica, porque o setor agrícola, principalmente americano, ele é muito subsidiado. Então, o custo caiu bastante. Nesse momento também começa a ser reforçada a ideia de que o cachorro ele não é um carnívoro. Começa a surgir outras denominações, o carnívoro facultativo, um onívoro com tendências carnívoras. Porque a carne ou os alimentos de origem animal é a parte mais cara dessa composição. E mais uma vez, além de ser financeiramente mais interessante uma dieta rica em carboidrato, tecnicamente, essa ração da forma que nós conhecemos, né, esse kibblezinho, esse croquete todo aerado, ele precisa de uma grande quantidade de carboidrato. Mais uma vez, a indústria se movimenta num sentido de diminuir a saúde dos cães e aumentar o lucro dela. O que não é um problema, tá? Eu não vejo isso aqui como um problema, porque a indústria, ela desde o seu começo, ou qualquer indústria, mas em especial a indústria dos cães, desde o seu começo ela tem justamente essa função. O problema é que ao longo dos anos
elas foram nos convencendo de que aquilo era o melhor, que eles estavam de fato preocupados com a saúde dos cães, o que não é verdade. E um grande movimento para que nós começássemos, inclusive a comunidade médica veterinária, os profissionais de saúde canina, começassem a acreditar e a defender e serem convencidos de que todo cachorro deveria começar a comer ração, começa ou ganha forças em 1960. Começar não, porque ele vinha desde o começo, né? Desde o começo da ração. Mas em 1960, um médico veterinário chamado Mark Morris Hills, ele inventa a primeira dieta terapêutica, que, se não me engano, foi para cães com problemas renais. E começa aqui a ter um investimento maior em desenvolvimento de produtos mascarado de pesquisa científica. Eu lembro quando eu fazia faculdade, e depois quando eu formei também, acho que até quando eu comecei a trabalhar na indústria, a marca Hills, né, que é uma marca bem conhecida hoje, né, na época também, ela só era vendida por veterinários. Era uma marca extremamente cara, hoje ainda não é das mais baratas, mas na época era uma coisa assim, absurda, e ela não tinha essas rações mais comerciais. Era a maioria de dietas terapêuticas, rações destinadas para o tratamento de algum problema de saúde, e tinha um ou outro produto voltado para animais saudáveis. Começa aqui também esse movimento de segmentação, né? Ah, essa ração aqui é para filhote, essa ração aqui é para animal idoso. Começa um germe do que seria isso lá na frente. Mas o principal movimento que começa aqui nos anos 50 e se consolida nos anos 60 é esse marketing científico. Nós vamos ter aqui alguns movimentos que são bem interessantes. Em 53 surge ali o RC, que é o órgão americano que começa a definir níveis de necessidades nutricionais dos animais. É nesse momento que a biologia ganha uma conformação de química. Para o NRC e o que vem depois deles, não importa se o zinco é sulfato de zinco químico ou se é o zinco presente no mexilhão. Não importa. Zinco é zinco, então ele precisa ter aquela quantidade na dieta dos cães. E assim com todos os outros nutrientes. Em 54 surge uma outra associação da indústria, também nos Estados Unidos, que vai cunhar depois o termo completo e balanceado, que a gente vê hoje em quase todas as rações que existem por aí. Esses dois movimentos iniciais, eles têm uma motivação de poder regulamentar como que era possível utilizar subprodutos industriais para a nutrição dos cães sem afetar muito a saúde deles, ou sem que esses animais viessem a óbito. Basicamente era esse o objetivo deles. 10 anos depois, em 65, surge um grande movimento, ou o embrião do que seria hoje o Instituto Altan, que é um dos maiores centros de pesquisa em nutrição canina do mundo. Centro esse que é da Mars, que a Mars fundou. A Mars, ela é a produtora, né, da Royal Canin e tantas outras marcas, hoje, inclusive de produtos humanos também, mas totalmente mascarado ou maquiado com essa ideia de que nós estamos promovendo ciência. O nosso objetivo aqui é pesquisar sobre a nutrição dos animais, como se eles não tivessem nada a ver com a indústria da ração. Tudo isso aqui é um braço da indústria da ração. E 10 anos depois, em 75, surge a FEDIAF, que é o que muitas indústrias hoje acabam seguindo, que eles definem, né, as principais diretrizes nutricionais de cães e gatos. O que ela faz, na verdade, são os manuais para a produção de ração. E com essa maquiagem científica, aqui começa uma grande influência na educação. A indústria entra com grande força dentro das universidades, porque eles, de fato, eles começam a publicar várias publicações científicas, tem ali um grupo de cientistas mesmo, produzindo uma ciência. Se não é, nós não podemos negar esse mérito deles, só que é uma ciência voltada para a produção de ração. Isso daqui teve vários objetivos, né, mas eu vou citar aqui 4 que eu acho importante conversarmos. O primeiro deles foi desqualificar qualquer outro tipo de conhecimento sobre alimentação dos cães. Desqualificar, principalmente esse conhecimento ancestral. De certa forma, o que eles fizeram é esqueça tudo que trouxe os cães até aqui, tudo que eles comiam até então. A partir de agora, nós sabemos o que é melhor para um cachorro. Isso tudo pautado em argumento de autoridade. Se você liga para uma indústria de ração e pergunta, olha, por que a sua ração tem milho na composição? Eles vão te responder, olha, nós seguimos os padrões internacionais da FEDIAF, da AFCO, do NRC, na elaboração dos nossos produtos, os mais altos padrões. Eles mesmos
construíram uma autoridade para poder justificar aquilo que eles fazem. Eles criaram a ciência do ingrediente isolado. O interesse agora não é, vamos pesquisar aqui qual a melhor alimentação para os gatos. O que vai deixar eles mais longevos, o que vai deixar eles mais saudáveis. O objetivo agora é determinar qual a quantidade mínima e máxima de taurina na dieta de um gato, no alimento industrializado produzido para gatos. E assim, com todos os nutrientes. E se a gente trocar o milho por sorgo, o que acontece? Até quanto a gente pode aumentar a quantidade de carboidrato no alimento? Qual que é o nível mínimo de proteína que esse animal precisa consumir por dia? Então ele começa essa ciência do ingrediente isolado, ou do nutriente isolado. Além, é claro, do que eu já disse aqui, né, dessa transformação da fisiologia, da biologia em química, em engenharia. Porque tudo aqui agora é pautado na nutrição matemática. Importa muito pouco ou nada qual é o impacto desse alimento no organismo do animal. O estudo agora se volta todo para o alimento. Então vamos estudar e ter isso muito claro, né, qual a composição nutricional daquele alimento, sem se importar tanto com o impacto na saúde, preocupando sempre com o impacto econômico daquele alimento nos nossos negócios. E está aqui desde o comecinho da indústria da ração. E aqui nós chegamos, né, em 1990, que é onde nós temos o começo, né, ou uma mudança que transforma completamente a nossa visão sobre os cães. Pode parecer algo besta, mas a partir de 1990, o dono de cachorro não deixa de existir. O que nós temos agora é o tutor. E logo esse tutor ele vai se transformar no pai de pet. Em uma perspectiva mercadológica, é muito mais interessante para a indústria. Porque enquanto para um cachorro você vai gastar um valor X de dinheiro, para um membro da família você vai gastar muito mais X. Não estou dizendo aqui que você não deva cuidar do seu cachorro, não estou dizendo aqui que investir na saúde dele é errado, nada disso. Eu estou te dizendo que isso foi um movimento mercadológico para que você começasse a gastar com coisas desnecessárias, que é o que nós vemos hoje, né? Basta você entrar em qualquer pet shop, você vai ver que 90% dos produtos que estão lá são desnecessários para a saúde dos cães. Começa aqui esse movimento desse marketing emocional. Os produtos, eles são os mesmos, a mesma ração, tudo aquilo, toda aquela porcaria que nós tínhamos lá no começo. Só que agora nós temos embalagens mais bonitas, nós temos ali fotos, nós temos termos, né, que passam uma ideia de mais saúde. Nós temos ali toda uma manipulação, vou até fazer um vídeo sobre isso, né, mas nós temos ali toda uma engenharia da persuasão para que nós olhemos um saco de ração e enxerguemos ali um alimento saudável. Além de toda essa construção que foi sendo feita até aqui, começa a existir todo esse investimento maior na publicidade e na própria propaganda. Então nós temos fotos mais bonitas, nós começamos a usar ali, né, o termo completo e balanceado com muito mais força, começa a existir ali a ideia, né? Olha, sem corantes, sem transgênicos, para passar uma ideia, olha, estão tirando coisas da ração. Começa a existir aqui também um aumento dessa segmentação de produtos, para dar uma ideia de algo mais customizado, algo mais pessoal, algo mais individual, feito e pensado ali para o seu cachorro. Agora nós temos aqui uma ração para Bulldog, olha, agora nós temos aqui a ração para o Yorkshire, a ração para ambientes internos, ração para ambientes externos, ração para cães não sei o que, para pelo, que na verdade não muda nada significativamente no produto, a não ser a embalagem e a comunicação, a publicidade e a propaganda que é feita em cima daquele produto. E dos anos 90 até hoje, o que nós vemos é justamente isso. Com o crescimento dessa preocupação com a saúde dos humanos, as pessoas estão de fato mais preocupadas, né, com o corpo, preocupadas com longevidade, preocupadas às vezes até em excesso, né, até demais, começa a crescer aqui a preocupação com isso com os cães. Mais uma vez, os produtos não mudam, o que vai mudando é a comunicação. Olha, agora nós temos uma ração plant-based, nós temos uma ração aqui que ela é grain-free para dar um verniz de saudável em algo que não é. Um comentário aqui que eu gostaria de fazer é que, se você perceber desde o começo, o esforço da indústria, o esforço foi sempre de transformar resíduos industriais em comida de cachorro. Ou melhor, nos convencer de que resíduos industriais é comida de cachorro. E eles conseguiram muito bem, nós não podemos tirar esse mérito deles também. Desde aqui do Mr. James,
até no pai de pet, houve essa preocupação. E se nós olharmos todos esses movimentos, fica muito evidente que a preocupação foi sempre o lucro, nunca a saúde do cachorro. O que eu reforço mais uma vez, eu não vejo isso como um problema. O problema é que nós não temos consciência disso. Nós podemos dizer que é uma imoralidade, talvez, essa influência tão grande que existe dentro da educação. Como eu disse, essa aula aqui deveria ser a primeira aula, a aula introdutória de toda matéria de graduação, de nutrição, de toda pós-graduação, deveria reforçar isso. O que aconteceu? Como que nós chegamos até essa ideia de ração? E claro, além da influência da indústria da ração dentro das universidades e da formação de nós veterinários, existe também a indústria de remédios, de medicamentos, de suplementos, existe toda a indústria, né, influenciando ali dentro. Não é uma influência qualquer, né? É financiando estudos, é financiando pesquisa, é financiando pesquisadores, financiando professores. Então existe muito, muito conflito de interesse. E nós que estamos, de fato, preocupados com a saúde dos cães, nós temos que ter muita consciência disso. Primeiro, de toda essa história, né, de como que nós chegamos onde nós chegamos, e segundo, de que todas as informações que chegam até nós de uma maneira mais passiva e às vezes até de forma mais ativa, elas passaram antes, né, por todo esse filtro para chegar até nós. O filtro dos viés de interesse. O que chega no congresso, o que chega no simpósio, o que chega em muitos cursos de graduação, é aquilo que está alinhado com os interesses de quem financia tudo isso. Mas você que assistiu essa aula, eu tenho certeza que quando alguém disser que ração é a melhor comida para um cachorro, você vai conseguir construir aqui alguns argumentos que são bem interessantes para poder dizer que, olha, a ração tem o seu lugar quando nós pensamos em uma alimentação de população, que a ração pode ter o seu lugar ali como uma atividade econômica, e o Brasil ele é um dos principais mercados produtores de ração para cães e gatos. Se eu não me engano, é o terceiro, só perde ali para a China e Estados Unidos. Estou meio desatualizado com isso, mas eu acho que é isso mesmo. Mas quando nós pensamos na saúde do indivíduo, quando nós olhamos para o que acontece com o alimento na hora que ele entra para dentro do indivíduo, não existe dúvida de que a ração, de que o alimento industrializado, ele nunca é a melhor opção para quem está alimentando, pensando em longevidade, em ter mais saúde e não em conveniência. Não é a melhor alimentação quando nós buscamos alimentar com consciência.